Não espera uma crise chegar na sua vida para você começar a dar importância para o que realmente importa. Hoje a gente vai treinar junto e ao mesmo tempo que a gente for treinando, a gente também vai conversar. Afinal de contas, é treinando que se vêm as melhores ideias. Mas, Iago, por que você escolheu esse tema? Bom, eu escolhi esse tema porque nos dias atuais nós estamos muito voltados para aquilo que não temos, para a vida perfeita. E a vida perfeita, você precisa entender que ela não existe. A vida perfeita, ela é o tempo inteiro. Existem momentos mais fáceis e existem momentos mais difíceis, mas a vida, ela é perfeita o tempo inteiro. E aí é que está a chave. Não espere uma crise para entender o que é importante realmente na sua vida. A gente fica muito voltado para pensar assim, olha, eu quero aquilo porque fulano de tal tem. Fulano enriqueceu aos 21 anos. A fulana de tal conseguiu ganhar na Mega Sena. Isso tudo é uma grande utopia. Vivemos num país só, de 220 milhões de pessoas, que pode ter certeza que malemar 2% da população tem algo realmente acima da média. Então, eu quero falar com você aí, que é comum, assim como eu, assim como a maioria das pessoas, que está no corre, está buscando algo, está tentando viver algo melhor, mas que a gente precisa entender que a vida não é um arco-íris. Isso é óbvio. É óbvio. A vida não é um arco-íris. A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter dias bons, dias ruins. E é justamente nos dias ruins que a gente acaba por aprender mais. Por quê? Porque quando a gente tá bem, a gente acaba se iludindo, achando que a vida vai ser sempre assim. Mas não vai. E é isso que eu quero tentar deixar claro para você. A vida perfeita é a vida na qual você consegue viver mais momentos de tranquilidade e calma do que momentos difíceis. Todo dia existirá uma dificuldade. Todo dia a gente vai ter um problema, uma tarefa a ser concluída, um fator surpresa. Mas isso não pode estragar uma vida como um todo. Muita gente fica tão vidrada num problema como, por exemplo, eu preciso cozinhar para a semana toda. E fica naquilo, eu preciso cozinhar, eu preciso cozinhar. E aquilo vai azucrinando tanto a cabeça que vira um grande problema. E você, sem perceber, começa a se estressar por outras coisas, começa a se estressar com quem está do seu lado, começa a se estressar com as pessoas do seu trabalho por um problema que era seu, que você postergou, que você, entende o que eu quero dizer? Que era simplesmente você se organizar e fazer. Não fez? Vai mudar o quê? Nada. Então, você vai e faz. Quando a gente começar a olhar para os problemas com essa simplicidade, tudo vai começar a mudar. Afinal de contas, hoje em dia, tudo virou um problema. Tudo, qualquer coisa. Ai, eu preciso dar banho no meu cachorro. Poxa vida, graças a Deus você tem um cachorro, ele está com saúde, você tem a condição de poder dar um banho nele. Mas não, a gente olha só o quê? Vou precisar me deslocar até lá para levar o meu cachorro para tomar banho. Então a gente sempre acaba olhando mais pro lado da dificuldade do que pro lado bom da coisa. Mas é justamente aí que a gente precisa definir o que é importante na nossa vida. Porque não dá para dar importância para tudo. Imagine uma pizza. Cada fatia é um fator da sua vida. Exemplo,
Uma fatia é o trabalho, a outra fatia é a família, a outra fatia é o seu corpo, a outra fatia é a sua mente. E se você precisa aumentar a fatia do trabalho, você precisa tirar um pedaço da fatia de outro segmento. Não dá para você ter várias pizzas. Infelizmente, toda ação tem uma consequência. Se começarmos a dar mais valor só ao trabalho, provavelmente os relacionamentos serão prejudicados. É uma lei da vida, não tem como. E é aí que tá. A gente precisa encontrar qual é a nossa maior importância. Qual é a fatia que a gente precisa dar mais importância. E assim, buscar um melhor equilíbrio entre elas. Não precisa se desfazer inteira de uma fatia para outra, mas sim buscar o equilíbrio, para que nenhuma delas se desfaça. Porque uma pizza, uma vez acabada, dificilmente você consegue reconstruir. E se reconstruir, vai ficar cheia de marcas. Por quê? Não tem como construir como a primeira, onde a massa toda era uma coisa só. Precisamos entender o que é importante para nós, para que não precise de uma crise para a gente ver que aquela fatia era a mais importante. Mas vamos analisar, olha como fica profundo isso. Por quê? Porque quando a gente pega e não coloca o equilíbrio, se a gente não tem um trabalho, a gente não tem como sustentar uma casa. Se a gente não tem como sustentar uma casa, aquela fatia dos relacionamentos familiares acaba indo a ruínas. Então, a gente precisa, sim, buscar esse equilíbrio. Da mesma maneira, o contrário. Mas tem muitas pessoas que acabam vivendo com uma fatia do trabalho gigantesca e uma fatia bem pequena para a família. E se você opta por isso, e se você gosta de viver dessa maneira, não existe problema nenhum. Deixe que os outros falem. Mas o que eu quero dizer é, defina qual é a sua importância, qual é a fatia importante da sua vida. Mas, Iago, por que você está fazendo esses tipos de vídeo? Pessoal, eu sou treinador, sou personal trainer há mais de 8 anos e eu entendi que o corpo só vai se desenvolver quando aqui estiver treinado também. E é aí que está. A gente precisa não treinar apenas o corpo, mas treinar também a mente. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu já conversei com tanta gente, eu já vi tanta coisa, que eu preciso expor algumas situações para que faça a gente refletir juntos e buscar com que a sua mente esteja melhor. Porque se sua mente estiver boa, você automaticamente vai buscar estar com um corpo melhor também. É algo natural. Quando a gente não está bem mentalmente, muito dificilmente conseguiremos estar bem fisicamente. Mas sim, treinar com a cabeça ruim pode sim buscar melhorar o seu físico, pode sim melhorar a sua parte mental. Óbvio, comigo acontece isso. O que me salvou do mundo foi os treinos. E é por isso que eu trabalho com a musculação, porque ela me salvou. Então, uma coisa liga a outra, lembra da pizza? Então, você precisa entender que em momentos da sua vida, essa pizza vai mudando. Mas que tá tudo bem, se para você isso é importante. E não o que o outro está falando para você que é importante. A chegada de uma crise é sempre um fator inesperado. Aquela briga no relacionamento, aquela doença, ou qualquer problema ele que seja. E é nesse momento que você para e pensa, ou repensa, no que realmente é importante. Mas a função principal desse vídeo é trazer essa reflexão para você, de entender o que é importante já, antes da crise chegar. Agora eu vou te contar a minha história. Lá em 2019, quando eu tinha 19 anos, eu acabei ficando muito doente. Em um outro vídeo eu conto essa situação por completo. Mas lá,
Eu dava pouca importância mas naquela época eu dava pouca importância às pequenas coisas. Então eu acabava sempre me estressando com pequenas coisas, eu acabava sempre tendo um pavio mais curto em dadas situações, eu acabava olhando mais para o lado vazio do copo, como eu acabei comentando já com vocês. Mas até que certo dia chegou uma doença. Do nada, da noite para o dia. E aí, me fez repensar. O que eu estou fazendo da minha vida? O que realmente vale a pena? E a resposta que eu encontrei comigo mesmo é: o que realmente importa, em primeiro lugar, é a sua conexão com a sua crença. É o primeiro de tudo. Eu sou católico, isso não importa, mas o que eu quero dizer para você é: se conecte com o que você acredita. Esse é o primeiro ponto. A espiritualidade é o tridente, é o trio que fecha corpo, mente, espírito. Esta trindade é o que define a gente. Então, o primeiro ponto, dada a minha experiência, claro que é a minha, estou passando a minha experiência a vocês, foi acreditar mais em Deus. Estava mais afastado da igreja, estava mais afastado das orações, estava mais afastado, claro, ainda com a crença firme, porém afastado. E essa crise me trouxe essa experiência de observar o que realmente é importante. O que é realmente importante? Depois de 7 dias deitado num leito, a única coisa que eu queria era me levantar da cama, ir até a janela do quarto e cheirar o jardim que ficava no meio. Olhar o céu. Uma coisa que parece tão simples, uma coisa que parece tão banal, que é levantar e olhar a janela, não era mais. Eu estava preso na cama de um hospital. E ali eu percebi que o que é importante? As pequenas coisas. Por isso que eu falei, não existem mais dias ruins para mim. Existem dias mais difíceis e dias mais fáceis. Mas eu entendi que a vida é perfeita, mesmo nos dias difíceis. Porque essas coisas banais continuam lá. Continuo apto a fazê-las. E é isso que eu defini como importante na minha vida. Entender que as dificuldades virão, mas que a gente vai lidar com ela, vai superar ela, independente do que seja, para que algo maior possa vir. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, que quando o universo tira da gente, a gente fala, pô, mas tirou de mim isso, eu não queria perder isso. Mas você precisa entender que para ganhar algo, você precisa perder outro. Lembra da pizza? Não dá para ter uma pizza completa de apenas um sabor. E aí a gente chega em outro ponto muito importante, que é absorver a crise para se tornar algo melhor. Muitas das vezes a gente recebe a crise, se desespera mais e se perde completamente. Eu digo a vocês com absoluta certeza, a mente mata e a mente cura, na mesma proporção. Acreditar, a fé literalmente move montanhas. Experiência própria. Experiência própria. Vivencie, acredite que a crise vai passar fielmente, que ela vai passar. Só que você precisa entender que ela vai passar e você será uma pessoa diferente daquela que recebeu a crise. Mas você precisa ser melhor, porque se você sair pior da crise, provavelmente tudo entrará num parafuso e você vai ficar péssimo. Tudo vai piorar. Então você precisa entender o seguinte, a crise chegou. Você vai entender e vai pensar, o que eu posso fazer para melhorar a crise agora? Não é amanhã, é agora. O que eu posso fazer hoje para melhorar a crise? Então, quando eu fiz a minha cirurgia, eu cada dia ia passar por uma etapa de recuperação.
E eu olhava e pensava assim, o que eu vou fazer hoje para melhorar? O que está no meu alcance hoje? Ah, é tentar levantar da cama. Ah, é tirar a sonda. Ah, é tirar a bomba de morfina das costas. Não importava o que fosse. Eu ia dia após dia. Eu voltei a fazer exercícios 1 minuto andando no na esteira. 1 minuto andando no Cansei. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Desliguei, desci. No dia seguinte, 2 minutos andando no E no dia seguinte, 3. Era isso que eu poderia fazer para aquele dia me recuperar e vencer a crise. Olhe para o que você pode fazer hoje. Porque se a gente olha no macro, aquela crise pode parecer gigantesca. Mas se a gente olha no micro, no que a gente pode fazer dia após dia, a gente constrói um castelo e derruba aquela crise. E aí chegamos ao último ponto. Seja humilde, presta atenção. Seja humilde para trocar a sua importância, se assim for o necessário, ou você julgar que aquilo é realmente a sua nova importância. Muita gente é cabeça dura. Escolhe uma importância e fala, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E a vida toda tá ruinando, tá tudo arruinado em volta. E a pessoa tá lá, só olhando para aquele pedaço de pizza. Só olhando para aquele pedaço de pizza. Só olhando para aquele pedaço. Até que tudo explode. O que adianta? Nada. Então dê 2 passos para trás para conseguir sair correndo e realizar um salto. Um salto que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida, a forma como você vê as coisas e fazer com que aquela nova pizza, aquela nova formatação de pizza seja muito mais saborosa, muito mais proveitosa e finalmente se aproxime da vida perfeitamente imperfeita. A vida é perfeitamente imperfeita. Quando vocês entenderem isso, a chave vai virar. E eu tenho certeza que vocês vão viver muito melhor. Foi um prazer treinar hoje com você. Eu espero que se você tenha gostado, curte, deixa um comentário. Um grande abraço e eu te espero no próximo.